Os acabamentos com estética natural nunca estiveram tão em alta e o cimento queimado voltou a ser realidade nas construções brasileiras, mas também temos outros tipos como concreto polido, porcelanato, e nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre esses 3 tipos de revestimentos e qual deles vai se encaixar melhor na realidade da sua obra. Primeiramente, qual a diferença entre cimento queimado e concreto polido? Porque porcelanato todo mundo conhece. A diferença principal é porque o concreto polido é um piso completamente industrial, feito de piso de fábrica mesmo, literalmente. Ele é muito resistente e ele é o próprio concreto do contrapiso, da laje, do que for que tiver, polido com uma máquina. Então ele é basicamente um concreto que ele foi polido e ficou lisinho, bonitinho. E o cimento queimado, ele é um piso sobre um contrapiso de concreto também, de cimento com areia, com uma camada bem fina de uns milímetros fazendo esse polimento. Ele não é nada industrial, ele é completamente artesanal, feito numa mão de obra local, tradicional e tudo mais. Então é uma diferença grande, na verdade, na forma de execução. Então eu vou explicar certinho como eles funcionam e vamos começar agora pelo cimento queimado. O cimento queimado que nós temos aqui nessa obra, como ele é feito? Nós temos que ter já um contrapiso mais bruto feito anteriormente e depois nós viemos uma camada regularizante de uns 5 centímetros, 6 centímetros, aí dependendo do contexto, como foi feita a obra. Nós fizemos isso enquanto essa massa de regularização está molhada, está úmida, nós viemos aplicando uma nata que vai fazer todo esse polimento do piso, deixar ele lisinho. E nessa nata você consegue colocar a cor que você quiser, se você quiser botar vermelho, amarelo, cinza. Essa nata que vai ser alisada com uma desempenadeira vai dar o formato e a textura do próprio piso. Então se ela for mal feita, vai ficar mal feita. Mas normalmente, nesse caso aqui, ficou bem feita. E essa nata vai ter as texturas dela, né? Vai ficar esse aspecto da própria desempenadeira, você vai ver manchas ao longo do piso que são regulares, mas essas manchas elas formam uma textura do próprio piso, o que eu acho mais legal, que eu gosto mesmo, eu acho bonito. Essas texturas, essas manchas, que não vê sujeira, se for feito para um profissional, ele fica bem liso mesmo. E a única manutenção é a aplicação de cera quando for limpar, uma cera bem fácil de passar, simples, com um rodo, pano ali. E conforme você vai passando às vezes, vai ficando muito liso e muito confortável. Eu mesmo adoro ele nessa textura. Eu moro numa casa com cimento queimado. Eu gosto muito porque realmente dá um tato muito bom para quem anda descalço. Eu ando sempre descalço, então é muito legal. Porém, né, como nada é perfeito, ele é muito barato, muito econômico, tanto de mão de obra como de material. Se gasta muito pouco material, tanto é que ele era feito muito antigamente. Nossos avós, era bem comum, né, na época dos meus avós, pelo menos. Então as casas tinham um piso, na época eles chamavam de vermelhão, porque era um piso vermelho. Eles botavam um tom vermelho no piso e faziam cimento queimado. E era o clássico, né? A durabilidade ele é boa, ele é bem resistente, barato, porém não é qualquer um que vai fazer esse piso. Você tem que ser alguém que saiba. Então não é toda cidade que vai ter mão de obra para isso. Aqui na minha cidade, como é uma cidade menor, antiga, tem muita gente que trabalha com isso, que faz. Pô, então eu encontro vários pedreiros que fazem isso desde a casa de rico como na casa de pobre. Então não tente fazer com qualquer pessoa um cimento queimado. Eu até vou botar mais ou menos aqui como é a receita para vocês saberem, mas não tente fazer com qualquer pessoa. Tem que ser alguém que já seja acostumado a ver uma obra que essa pessoa já fez, para entender realmente se é isso que você quer. E de fato, ele tem uma textura linda, ele é um ambiente monolítico, não tem como garantir que não vai ter nenhuma rachadura. Mesmo o melhor profissional de todos que for fazer, pode ser que tenha alguma rachadura. Nessa casa em específico que eu estou, não temos basicamente nada de rachadura, tem uma rachadura só que abriu num lugar que pegou mais sol durante a secagem. Nós também deixamos juntas de dilatação, por exemplo, aqui nessa divisória de ambiente, tem outras juntas de dilatação ali, basicamente um filetinho de plástico nós colocamos, que ele vai fazer essa separação. Se for para rachar, vai rachar bem na junta, vai ser uma rachadura reta, não vai ser algo que vai quebrando o teu piso no meio. Então o ideal é ter ali, no máximo de 3 em 3 metros, uma junta de dilatação durante a execução do piso, né? Não é um corte que tu vai fazer no piso, tu vai botar essa junta durante a execução dele. Também, obviamente, separar em trechos, porque não tem como fazer tudo num momento só. Você vai fazer, sei lá, uma manhã um quarto, na outra manhã um outro quarto, um outro dia você vai fazer todo esse ambiente da sala. Então tem que ter uma divisão
Nesses ambientes que eu vou mostrar aqui, essa divisão nas portas, nós usamos a própria soleira ou então uma junta de dilatação para fazer essa diferenciação. Um processo relativamente simples, né? Você vai pegar o contrapiso lá da casa, ou se for uma laje, se é a laje. Aí você vai fazer os pontos, as linhas mestre, os pontos de talisca, né? Que vai dar o nível do piso. E vai preencher tudo nivelado, reguado, com uma massa que se chama farofa. Uma umidade não muito líquida, né? Textura de farofa, que é com cimento e areia bem peneirada. Aí você vai regularizar tudo e vai vir com uma nata por cima, que é basicamente cimento com água. E se você quiser colocar uma cor, aí você coloca nessa nata. Vai ficar uma camada de 1 a 2 milímetros, que vai dar esse aspecto. Essa textura que nós temos do piso é basicamente uma camada de 1 milímetro que foi feita com essa nata, que é cimento, água e a cor que você quiser. Compre o melhor cimento, um cimento novo, porque aí ele tem uma resistência bem maior e a probabilidade de erro é bem menor. Aí você vai aplicar com uma desempenadeira, então vai fazendo e alisando esses pisos, o que é bem interessante, fica bem lisinho. Daí depende muito da mão de quem tá fazendo. Se o cara for bom, realmente vai ficar bem lisinho. Esse caso aqui ficou bem feito. A minha casa que eu fiz pra mim não ficou tão bom, e foi o mesmo pedreiro, mas eu, como tava uma função no dia, eu não conseguia acompanhar todo o processo, e lá em casa rachou. Aqui nessa obra, foi o mesmo pedreiro, não rachou. Então não tem como garantir que vai rachar ou que não vai rachar. Então, o cimento queimado é para quem quer realmente ou economizar muito, ou tá disposto a conviver com um negócio, a beleza do imperfeito, sabe? Então, uma textura legal, monolítica para o ambiente, vai ter suas manchas, vai ter suas marcas de vida, mas que não vai ser 100% perfeito. Aqui nós temos a soleira e aqui nós temos uma junta de dilatação. Esse piso é com cimento queimado cinza com branco. Aqui nós temos a rachadura, junta de dilatação, soleira. Já o concreto polido, completamente outro material, muito industrial. Ele é uma coisa que vai ser uma empresa especializada, que normalmente só trabalha com isso, ou então uma pessoa mais experiente nesse sentido, mas normalmente são empresas que são contratadas que fazem todo esse trabalho de polimento. É uma coisa bem industrial mesmo, então é comum de se ver em supermercados grandes, tipo atacadão, indústrias grandes, o chão de fábrica, literalmente, isso é o chão de fábrica. Eu vi em lojas de artigos esportivos, por exemplo, a Decathlon da vida. E ele começou a ser usado na arquitetura por vários escritórios grandes e também outros pessoas das redes sociais começaram a falar e trazer como possibilidade para fazer isso em casas, por conta da sua economia na execução, para tu trazer essa industrialização para dentro da casa, o que vai gerar uma redução de custos, né? Porque é um material a menos que tu tem. É o próprio concreto do contrapiso, da laje, polido, não precisa ter outro material, ele só pegar ali quando ele for fazer, quando ele tá mole mesmo, ele chega num ponto, ele já tá um pouquinho duro, mas tá mole. Tu vem com a máquina, que é uma bailarina, que é uma máquina que vai rodando ali e vai polindo esse piso. Então é um processo de uma máquina grande, tem que ter os equipamentos maiores. É muito fácil de ser executado em cidades um pouco maiores. Passou de 50 a 60 mil, já consegue uma mão de obra um pouco mais fácil. Não é muito pro interior, tipo a minha cidade, que é uma cidade pequena, teria que chamar de fora. Daí, onde eu nasci mesmo, nós fizemos um piso bem grande lá na nossa cidade, lá no Rio Grande do Sul. E foi uma empresa de lá, fez todo o polimento, ficou muito bonito. Vou deixar imagens aqui. Então, realmente, ele é bem prático e funciona e fica liso mesmo, fica muito bom. E se tu for polir, assim como nós polimos esse cimento com cera, tu pode polir da mesma forma o cimento queimado. Claro que também pode passar resina, pode passar outros materiais para ele ficar mais brilhoso e mais impermeável. Depois o uso dele é igual ao cimento queimado, só que ele é um piso bem mais industrial, ou seja, ele é mais resistente ainda e ele é um negócio bruto, né? É o concreto mesmo, a aparência ali do concreto, só que ele tá lisinho, mas é o concreto. Talvez tenha alguma rachadura também. Eles são feitos cortes de 3 em 3 metros ou 2,5 em 2,5 metros para fazer as juntas de dilatação. Diferente do cimento queimado, que é colocado a junta durante a execução, o concreto polido você vai fazer todo o piso, por exemplo, da casa inteira, e daí você vai depois vir com uma máquina e cortar. Ah, eu vou cortar aqui, faz um corte aqui, eu corto ali. Isso é legal ter uma paginação dos cortes de piso. Quando nós fizemos o projeto, e é pensado para ser concreto polido, nós já deixamos os locais onde nós gostaríamos de ter os cortes para eles ficarem relacionados com as paredes da casa, né? Para não ter um corte muito perdido no meio da casa, um corte ali, porque fica um corte de uns 3 milímetros. Então fica uma junta que depois você pode, inclusive, tampar com PU ou com algum material para não ficar aquele buraco, né?
mas ele fica um aspecto bem mais bruto, diferente do cimento queimado. E outra coisa bem importante desse processo de polimento, que é o tempo da execução. Por exemplo, quando você for fazer um concreto polido, pensando para realmente fazer o piso da casa e já aproveitar para fazer o polimento dele, aí você vai ter que fazer primeiro o concreto polido e depois subir as paredes. Você vai fazer toda a sua obra em cima daquele teu piso que vai ficar o piso definitivo da sua casa. Então tem que ter todo um cuidado para que ele não quebre, não rache, não pegue muito sol, para que não caia um tijolo em cima dele e dê uma manchada, ou para que não caia um pote de tinta, sei lá, um pote de tinta e fique manchado aquela parte. Então tudo isso pode acontecer, nós não temos garantia. Você vai fazer todo o polimento no começo da obra, para justamente economizar. Então quando você for fazer o contrapiso bruto, você já vem lá e já deixa tudo lisinho e começa a subir parede. Aí pode subir de tijolo ecológico, pode ser de alvenaria comum e tal, e aquele piso ali tá ali durante todo o processo. Chegar no final, você vai simplesmente lixar ele e dar acabamento. Se for resina, botar resina, se for cera, botar cera, e dar aquele acabamento final, botar os rodapé também, aí vai do que você quiser. Diferente do cimento queimado ou do porcelanato. Final, quando já tem pintura, já tá tudo bonitinho. Aqui nós fizemos até antes da pintura. Depois da pintura, o piso. Primeiro pintamos tudo, depois só retocamos, né? Fica muito mais fácil, né? Para quem tá executando, né? Não precisa se preocupar com isso. Uma coisa menos para se preocupar. Mas o concreto polido, realmente, ele é muito econômico. Ele pode causar uma economia bem considerável. Então, comparando com... Se ele der certo, ele pode dar uma economia legal. Não tem garantia que ele não vai rachar. Ainda assim, ele pode rachar, ele costuma rachar menos do que o cimento queimado. E ele é mais garantido do que o cimento queimado. Mas muitos casos racha em algum local. Normal, é dilatação do próprio material. Então não tem como dizer assim, absoluta certeza que vai rachar, que não vai. É meio na sorte. Ele fica um aspecto bem industrial, então é um piso industrial. Realmente, você vai trazer essa industrialização para sua casa. Mas ele fica bonito, porque ele também é um piso monolítico, ou seja, ele tem poucas juntas. As juntas deles vão ser ali 2 em 2 metros, 3 em 3. Fica legal, fica interessante e é econômico. Então, todos esses pontos você tem que levar em consideração. Às vezes vai ser muito mais interessante se você fizer um piso de concreto polido na sua casa do que o cimento queimado. Por quê? Porque às vezes você não vai conseguir mão de obra para o cimento queimado, ele tem que ser alguém que realmente sabe e tal, mais complexo de achar. E o concreto polido, você só entrar em contato com uma empresa que faça esse serviço de polimento, né? Então você consegue procurar no Google o profissional e entrar em contato e fazer orçamento, inclusive com outras pessoas, e você consegue ter uma capacidade, mais facilidade de estar executando na sua casa, provavelmente. Claro que aí depende muito do seu contexto, mas pensando, a maior parte dos meus clientes é muito mais simples de fazerem de concreto polido do que o cimento queimado. E assim, se chover no dia da concretagem, aí ferrou. Porque se cair a gota ali, molhar sobre aquele piso que foi recém-polido ou durante todo esse processo, aí esquece, não vai dar certo. Então tem que ser algo, também tem essa questão, né? Tem que ser realmente isso. Eu já vi vários casos também de pessoas que fizeram o polimento do piso após a execução das paredes. Tem empresas que fazem a execução após as paredes, então dá para pesquisar isso. Não é algo que é garantido que você vai encontrar, mas tem várias empresas que fazem isso, então elas vão pegar, depois que tá tudo bonitinho, toda a casa já mais encaminhada, pelo menos, né? Aí você vem com a máquina e faz o polimento de todo o teu piso e tal. Tem essa possibilidade. Não dá para descartar isso, só que realmente não é todos os casos que vão funcionar. E principalmente para ambientes pequenos. Então, no banheiro é um ambiente pequeno, né? Então, no geral, assim, não vale a pena ficar misturando muitos materiais. Por exemplo, se nós temos aqui no box, preferencialmente, o ideal seria ter um porcelanato ou algum piso cerâmico, que ele vai ter uma resistência melhor à abrasão. E a durabilidade vai ser muito maior. Fora as quedas, tem que ter uma queda para o ralo e tal. Todos esses materiais ali vão dificultar para te fazer isso, principalmente o concreto polido. Muitas vezes, quando nós pensamos em projeto concreto polido, nós não colocamos o concreto polido dentro do banheiro. Nós fizemos toda a casa com concreto ali, os ambientes, todos os outros, mas os banheiros nós deixamos sem pavimento para ser feito depois. Além do fato de ter toda a tubulação e esgoto, né? Então você consegue resolver isso depois, com mais precisão, tendo as paredes, né, principalmente. Cara, é um ambiente muito pequeno, são muitos detalhes. E também não compensa eu ter um piso aqui diferente desse piso aqui, dessa parte aqui fora do box. Por exemplo, tem um piso do box
e outro piso para fora do box. Melhor botar tudo porcelanato logo, que fica uma coisa monolítica. Foi o que nós optamos por esse projeto, por exemplo, né? Que não é de concreto polido, mas é de cimento queimado. E aí vem o terceiro, né? O porcelanato todo mundo conhece, revestimento cerâmico, retificado, por aí vai, tem diversos tipos. Todos eles são práticos, que é algo garantido, que vem pronto e tal. Tem vários tipos, tem porcelanato liso, tem acetinado, imitando mármore, tem cimentício, imita o cimento queimado, né? Tem um monte de tipo, milhões, não nem pastilha, pequenininho, grande, 90 por 90, 100 por 100, 120 por 120. Aí vai o seu orçamento, um leque de opções. No geral, ele costuma ser mais caro do que, por exemplo, o concreto polido ou o cimento queimado por conta do material e também da mão de obra. Vai ter que fazer todo o processo de regularização. Se fosse nessa obra aqui, você teria que fazer a laje, depois fazer um outro contrapiso liso, depois assentar as cerâmicas e depois rejuntar. Os processos são muito mais longos. Normalmente até os pedreiros cobram um pouquinho mais caro para fazer esse processo de assentamento do que for fazer um cimento queimado mesmo. Só que assim, é algo garantido, prático. Se você tá na dúvida, você quer algo perfeito, vai pelos porcelanatos. Se você quer algo com mais essência e dar uma economizada, pode optar por outras possibilidades. O porcelanato, ele funciona muito bem, não tem nem o que falar, né? O que eu acho mais recomendado? Não trabalhar com peças tão grandes, no máximo 90 por 90, para não ficar algo tão absurdo, trabalhoso, não ter uma mão de obra tão especializada. De preferência com algum aspecto que não tente imitar algo. Não tenta comprar um porcelanato que imita mármore, pelo amor de Deus. E para pisos, eu não pegaria nada que for brilhoso. Não para nada, eu pegaria nada que for brilhoso porcelanato. Eu pegaria sempre o acetinado, porque ele tem uma estética bem mais bonita, ele não vai estar brilhando, ele vai ser fosco, né? Vai ser mais interessante pro dia a dia, ele não vai ser espalhafatoso. E assim, se você for botar em banheiro e coisa, não venha com aqueles porcelanato branco, flocos, ou imitando aqueles mármore branco com uns riscos, cara, aquilo não vale a pena, é feio, vai estragar teu banheiro pro resto da tua vida e vai ter que gastar uma grana pra trocar depois. Vai, pega um cinzinha, pega um tom meio de pedra, uma textura meio pedra, assim, pode ser um bege, pode ser um mais cinzentado, mais amarronzado, algo que se semelhe com o natural, mas que tu veja que é porcelanato, de preferência que imite uma pedra mais natural, assim. Mas não o desenho da pedra, com a textura da pedra, entendeu? Quanto mais variedade entre as peças, melhor. Vai olhar para ele e tu vai ver, essa peça não é igual a essa, né? Tem um nome para isso, que é a variação das peças, né? Inclusive, na hora de comprar, você pode pesquisar isso, o quão variadas são as peças, né? Para parecer mais natural, né? Para parecer mais uma pedra natural, mas sem forçar a barra. O porcelanato também tem seus problemas, ele pode ficar oco, soltar com o tempo, manchar o rejunte. Tem rejunte que é branco, mas aí passou 5 anos, tá preto e marcando ali o ambiente. É isso. Nenhum material é perfeito assim. Resumão geral, cimento queimado, técnica tradicional, feito na mão, imperfeito, mais complexo, porque precisa de uma mão de obra mais especializada, mais tradicional. É bom pesquisar bem antes de fazer quem está fazendo o seu piso, ver se ele sabe, ver referência, ver o trabalho dessa pessoa. E aí vai com tranquilidade para o cimento queimado, sabendo que ele pode ter fissuras, pode ter suas imperfeições, né? Sabendo as características desse material. Concreto polido garantido no sentido de ter mão de obra mais industrial, ser um processo que você consegue controlar mais. Porém, se você for fazer antes das paredes, saiba que você vai ter que ter um cuidado a mais durante a execução da sua obra. Saiba que ele também pode rachar e saiba que se chover no dia que você for polir ele e concretar o teu piso, você tá ferrado, você vai ter que refazer todo ele. Vai ter aquelas juntas, vai ser um pavimento monolítico, vai ser um acabamento bem industrial. E por fim, o porcelanato garantido para as áreas molhadas, opte por porcelanato. De preferência, não tente fazer muito cimento queimado. Até pode cimento queimado, mas o concreto polido esquece, não faça nos banheiros. Faça direto porcelanato nos banheiros, vai ser mais simples e tal. Então opte por esses ambientes assim que vão ter mais intempérie, que vão ter mais exposição a água, então acho que é bem interessante. E se você quer algo garantido, prático, você quer algo mais garantido, vai pelo porcelanato, que aí você consegue ter mais controle sobre todo o processo, né? Vai gastar um pouco mais, mas você vai ter um resultado mais eficiente. Mas vale a pena mencionar agora nessa conclusão
Que tem outros tipos, tem o microcimento, que ele é basicamente o cimento queimado, mas ele é pegar um piso regularizado e aplicar uma camada após a secagem, diferente desse aqui que tu tem que aplicar ela enquanto tu for fazendo, enquanto estiver molhado o piso ainda, você vai aplicar essa massa. No microcimento, você, depois que já tiver tudo seco, regularizado, você aplica uma pasta bem fina. Depois você vai ter que aplicar todo um impermeabilizante que o fabricante manda, uma resina especial. Normalmente é uma resina mais componente, uma coisa mais forte, né? E ele realmente costuma funcionar muito bem, já vi vários casos que funcionou bem. Claro que o valor aí é quase como se fosse botar um porcelanato, por exemplo, né? Porque de fato tu já vai ter o piso, já vai ter contrapiso, já vai ter a regularização do piso e depois botar um revestimento por cima. É basicamente o mesmo processo, mas ele vai ser um piso monolítico e tal, e mais perfeito do que o cimento queimado. Você tem muito mais controle, né? Aí talvez a durabilidade não seja tão boa como o cimento queimado, mas se for aplicado certo, corretamente, a tendência é ele ficar muito bom. Claro, né? Tem piso de madeira, tem deck que tem aqui nessa obra, várias outras coisas, então você tem que saber onde você vai aplicar cada coisa, né? Mas é isso, pessoal. Muita gente me pergunta como eu fiz o cimento queimado na minha casa, como eu fiz o cimento queimado das obras. Então aqui eu quis trazer isso e trazer essas outras possibilidades para vocês entenderem que sim, existem diferenças e quais os pontos positivos e negativos de cada uma. Valeu, pessoal! Um grande abraço para todos e sigam para mais conteúdos. Tchau, tchau!